em breve. Esses momentos... Pronto, gravação iniciada. Quem puder já registrar sua presença no chat, por favor, fazê-lo agora. Basta ir lá no chat, colocar o nome, botar presente, e aí eu já vou contabilizar isso como a presença de vocês. Bom, gente, espera aí que está chegando gente. Chegando aqui ao pessoal um pouco atrasado. Pessoal que acabou de entrar na sala, por favor, registre sua presença lá no chat, por favor, por gentileza. Bem, gente, é o seguinte... Hoje eu quero apresentar para vocês um roteiro de como é que nós vamos trabalhar nesse semestre, certo? Espero, antes de mais nada, que todos estejam bem, na medida do possível. Eu sei que, desde o semestre passado, nós estamos vivendo uma situação inusitada, uma situação que eu acho que a maioria de vocês não esperava um dia vivenciar, né? Vivenciar um acontecimento histórico dessa magnitude. Eu, particularmente, estou dispensando viver novos acontecimentos históricos. Para mim já basta esse, né, tá bom? O restante da minha vida pode ser uma coisa sem graça mesmo, normalzinha, como estava antes da pandemia. Espero que vocês também tenham esse mesmo sentimento. Então, turma, o que nós vamos ver hoje? Eu vou apresentar para vocês o meu plano de disciplina, tá bom? É um documento que já está no sistema acadêmico, lá na parte de recursos. Eu desejo que vocês baixem esse documento, né? Então, deixa eu só mudar aqui essa tela e vamos aqui para o nosso plano de disciplina. Bom, ao longo desse semestre, nós vamos abordar vários assuntos, certo? Então, no nosso plano de disciplina, os conteúdos que nós vamos ministrar são esses daqui, ok? Tem 18 pontos, desculpa. Vocês estão vendo aí os nossos conteúdos que nós vamos ministrar. Esse documento, como eu havia falado, ele está disponível lá no sistema acadêmico, certo? Então, eu peço que vocês baixem esse documento, mantenham ele sempre assim, ao seu alcance, né, digitalmente falando, porque aqui e acolá o sistema acadêmico ele cai, né, e às vezes ele passa mais de um dia fora do ar. Então, sempre você ficar confiando no sistema acadêmico, que ele vai estar operacional full time, pode não ser uma boa estratégia. Então, é melhor você baixar esse PDF, manter ele no seu Google Drive ou no seu outro drive virtual para acessar ele sempre que for necessário. Esse documento aí, que é o plano de disciplina, ele é praticamente o norteador do que a gente vai fazer ao longo desse semestre. Então, por isso, eu preciso que vocês tenham ele sempre à mão e estudem ele com certa frequência, né? Principalmente quando você, por algum motivo, perdeu uma aula, né? Bom, para quem não foi meu aluno no semestre passado, deixa eu logo explicar uma coisa. Quando vocês se matricularam na disciplina, vocês devem ter visto que a disciplina de matemática, lógica e matemática, desculpa, ela acontece em 2 dias na semana. Segunda-feira, né, de 9h50 até 12h10, né, isso oficialmente falando, e nas quartas-feiras, das 14h até as 15h30, se não me falha a memória. Bem, desde o semestre passado, por conta da pandemia, por conta da adoção desse modelo de aula remota, eu e outros professores fizemos algumas adaptações às nossas disciplinas. A minha adaptação foi o seguinte: eu pego esse tempo de aula que é maior, no caso da disciplina de vocês, é a aula da segunda-feira, e esse momento é um momento síncrono, certo? Ou seja, esse momento que a gente está tendo agora, né, através de uma webconferência, né, em que a gente vai ter uma interação maior. A aula de quarta-feira, que é uma aula de um tempo menor, vai ser destinado ao que eu vou chamar de momento assíncrono, ou seja, nesse dia, na aula de quarta-feira, nós não vamos ter webconferências, como a gente está tendo agora, mas vocês terão uma agenda, ou seja, algumas atividades vocês deverão realizar. Que atividades serão essas? Essencialmente, vocês irão assistir os vídeos de pré-aula, certo? O que serão esses vídeos de pré-aula? Eu vou já explicar para vocês bem direitinho, através de um ponto que eu já preparei aqui para vocês, beleza? Então, fica combinado que nas aulas de segunda-feira, elas acontecem nessa sala virtual, esse link vai ser o mesmo link para todo o semestre, e nas quartas-feiras nós não temos momentos síncronos,
certo? Vão ser os momentos que vocês vão utilizar para estudar por conta própria e também para realizar tarefas, para resolver lista de exercício, enfim. Reservem a quarta-feira, botem na agenda de vocês que a quarta-feira é destinado a esse estudo da disciplina Lógica e Matemática, beleza? Quem já foi meu aluno no semestre passado já está entendendo bem como é que a gente vai trabalhar. Bom, com relação aqui aos conteúdos, deixa eu chamar a atenção de vocês para esse primeiro aqui, certo? Nesse primeiro item, introdução ao LaTeX. Não é latex. Latex é a borracha que se extrai lá da seringueira, né? O LaTeX. O LaTeX é uma ferramenta, né? É uma linguagem de marcação, como o HTML é uma linguagem de marcação, que é utilizada para construir documentos científicos. Principalmente na área de exatas, se usa muito o LaTeX, certo? Então, esse nosso primeiro conteúdo, a primeira unidade de conhecimento da disciplina, é voltada para você se familiarizar com essa ferramenta. Quem nunca usou o LaTeX vai achar estranho no primeiro momento. É um editor você vai utilizar um editor de texto, você vai escrever numa linguagem, como se fosse uma linguagem de programação, só que o LaTeX não é linguagem de programação, porque ele não tem estrutura de repetição, não tem estrutura de seleção, e outras características que fariam com que o LaTeX fosse uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação, tá certo? Bom, esse é o nosso primeiro conteúdo. Ele tem a ver com lógica matemática? Não, não tem a ver, mas ele é importante para as tarefas que vocês vão fazer, que vocês vão executar ao longo da disciplina, e também para outras disciplinas que vocês, porventura, verão no decorrer do curso de vocês. E também, caso seja a situação, numa futura pós-graduação, vocês, muito provavelmente, se for uma pós-graduação na área de exatas, na área de computação, essencialmente, vocês vão, muito provavelmente, utilizar o LaTeX. Ou seja, o LaTeX é algo que você vai aprender e que você, muito provavelmente, vai utilizar ao longo de toda a sua vida acadêmica, seja na graduação, seja na pós. Bom, a partir do segundo ponto, aí sim começa a nossa disciplina propriamente dita, certo? Então, a disciplina começa propriamente dita a partir do segundo ponto. Então, esses itens, né, eu coloquei aqui na forma de tópicos, é o que a gente vai abordar ao longo desse semestre, certo? Nessa disciplina, eu utilizo uma estratégia que é a chamada estratégia da sala de aula invertida. Bom, o que é a sala de aula invertida? É uma metodologia que não é nova, essa metodologia já existe desde a década de 90 do século passado, né? Foi desenvolvida inicialmente por 2 professores de química de uma cidade do interior dos Estados Unidos, então, para vocês terem uma ideia como a coisa é interessante. E, ao longo dos anos, ela foi sendo melhorada, principalmente com a popularização do acesso à internet de banda larga, né, as coisas foram melhorando bastante. Em resumo, em que consiste a estratégia da sala de aula invertida? Vejam bem, numa sala de aula dita tradicional, o que é que acontece? Eu, professor, chego no dia da aula, exponho um assunto para vocês, vocês absorvem aquele assunto, geram um conjunto de dúvidas na mente de vocês, vão para casa para fazer exercício, ou em casa, ou na biblioteca, ou onde quer que seja, e aí vocês, nesse momento que vocês estão fora da sala de aula, vocês vão gerar dúvidas, correto? Então é isso que acontece. Na sala de aula invertida, qual é a dinâmica? Antes da aula, certo? No nosso caso, antes do momento síncrono, vocês deverão acessar um conteúdo que vai fazer uma apresentação prévia do assunto que vocês vão ver em sala de aula, certo? Talvez alguns de vocês já vivenciaram essa experiência no semestre passado com algum outro professor. Não sei como é que os meus colegas na computação estão trabalhando a sua metodologia. A minha é essa, certo? Bom, onde é que vocês vão acessar o conteúdo que eu vou chamar de pré-aula? Espera aí que está chegando gente. Vocês vão acessar o seguinte endereço. Que é o meu canal. Esse link está lá no sistema acadêmico, não precisa vocês pararem aí para copiar esse endereço, certo? Então, lá no sistema acadêmico, eu já coloquei vários links importantes que vocês devem já salvar nos favoritos do navegador de vocês. E nós temos aqui o meu canal.
certo? Esse canal, como vocês podem observar, não é um canal como esses canais mais populares do YouTube. Eu estou usando ele mais como um suporte para as minhas aulas. Não é minha pretensão me tornar um professor YouTuber, pelo menos agora, tá bom? Então, aqui no meu canal, eu criei algumas playlists, entre elas, uma playlist que eu vou que ela tem um nome de... Cadê, meu Deus do céu? Lógica Matemática Pré-aulas. Então, deixa eu abrir essa playlist aqui para vocês. Essa playlist, ela é onde vocês deverão assistir as aulas, as pré-aulas, certo? Então, ao todo, são 19 vídeos que nós temos aqui nessa playlist. Esses vídeos foram utilizados no semestre passado. Então, quem está fazendo essa disciplina pela segunda vez comigo, né, quem foi meu aluno no semestre passado, essa playlist é velha conhecida. Então, nessa playlist tem 19 vídeos. O primeiro vídeo é a apresentação da disciplina, mas eu recomendo vocês assistirem. E a partir do vídeo que eu chamo de pré-aula número 0, né, o conteúdo começa. Na pré-aula número 0, é uma aula que eu dei bem no início da pandemia, que eu fiz uma aula com alguns alunos sobre LaTeX, eu fiz uma introdução ao LaTeX, gostei dessa aula, resolvi mantê-la, né, e utilizar nessas aulas nos próximos semestres. Então, vocês estão vendo aí que é um vídeo longo, são quase 2 horas, 1 hora e 53 minutos, mas vocês devem começar a assistir a partir do minuto 16, porque os primeiros 16 minutos é apenas um bate-papo entre eu e os alunos, coisas que não tem nada a ver com o LaTeX propriamente dito. Então, eu peço encarecidamente que vocês assistam essa pré-aula, né, isso faz parte da tarefa de vocês para essa semana, certo? Então, quarta-feira, vocês já vão ter que assistir essa pré-aula. E também vocês vão assistir a pré-aula número 1, de Introdução ao Estudo da Lógica. Essa pré-aula número 1, como vocês veem aí, é um vídeo já mais curto, são 27 minutos. Os vídeos de pré-aula geralmente têm, no máximo, 40 minutos, acho que são apenas 2 ou 3 que têm esse tempo. Os demais é, no máximo, 20, 25, até 30 minutos. E esses vídeos de pré-aula servem para quê? Como eu falei anteriormente, para introduzir o assunto que vocês vão ver de forma mais aprofundada no momento síncrono, ou seja, nas segundas-feiras. Eu espero que vocês, ao assistirem às pré-aulas, vocês gerem dúvidas, né? Com certeza vocês vão ter dúvidas ao assistir essas pré-aulas. E essas dúvidas, elas deverão ser sanadas no nosso momento síncrono. Por isso, o nome Sala de Aula Invertida, certo? Bom, o sucesso da Sala de Aula Invertida depende muito de vocês, né? Eu diria que 80% do sucesso da metodologia da Sala de Aula Invertida vai depender da dedicação de vocês, estudantes. Por quê? Os vídeos estão aí, outros materiais que eu vou apresentar daqui a pouco também estarão à disposição de todos, né? A minha disposição de sanar as dúvidas está lá em cima, certo? Eu estou muito disposto mesmo a isso. Mas, para que isso aconteça, é necessário que vocês assistam os vídeos, que vocês façam resumos do que vocês viram, do que foi passado, vocês anotem aquilo que não foi compreendido, que sejam capazes de colocar de maneira clara, né? Qual é a sua dúvida, né? Então, não me venham com aquela coisa de dizer assim, eu não entendi nada. Alguma coisa você entendeu. Qual é a sua dúvida? Tudo. Então, isso daí não vai ajudar em nada no seu desenvolvimento dessa disciplina. Não somente nessa, como em outras disciplinas. Eu acredito que esse conhecimento que vocês vão adquirir a partir de agora, né, principalmente aqueles que nunca tiveram essa experiência com a sala de aula invertida, será muito rica para outras disciplinas. Por quê? Porque através da sala de aula invertida, a gente procura desenvolver em vocês um protagonismo, né? Então, o estudante ele se torna cada vez mais protagonista do seu conhecimento. O professor, ele sai digamos assim, do ponto focal, né? Ele não é mais a peça principal dentro da sala de aula. O que é que vai ser o principal na sala de aula? Apesar de que a gente está num ambiente virtual, é o aprendizado de vocês, é a dedicação de vocês a estudar a disciplina, beleza? Então, primeiro ponto, né, que eu quero deixar bem claro, as pré-aulas devem ser assistidas, certo? Bom, professor, basta eu assistir uma pré-aula uma vez e pronto, morreu Maria Preá? Não, vejam bem.
assistir aula em vídeo não é como assistir uma série que você gosta no seu serviço de streaming preferido, né? Quando você está assistindo uma série, você simplesmente abre os olhos e tal e fica lá curtindo. Já quando você assiste aulas, é diferente. Você precisa anotar, você precisa pausar o vídeo muitas vezes. Se você não entender, você volta o vídeo, né? Então, essas são algumas vantagens que esse modelo que a gente está adotando de aula remota tem em comparação com o modelo presencial. O modelo presencial fica muito complicado você ficar pausando o professor durante a aula. No modelo presencial, fica complicado você dar um retrocesso naquilo que o professor falou. Já nas videoaulas, não. Você pausa, você volta, você repete quantas vezes até você conseguir compreender o conteúdo. Então, eu peço a vocês que tenham cuidado com relação a isso, certo? As pré-aulas estão aí. Se você quiser maratonar minhas pré-aulas, não tem problema, né? Mas eu recomendo assistir mais uma vez, assistir até você compreender bem. E sempre que tiver alguma dúvida, que você anote, né, para que na aula, no momento síncrono, a gente possa abordar essa sua dúvida. E lembrem-se, a sua dúvida pode ser a dúvida de todos os colegas, pode ser a dúvida de mais algum colega, certo? Então, esse é um momento muito enriquecedor, beleza? Bom, turma, alguma dúvida com relação a essa parte aqui? Não, né? Bom, deixa eu voltar aqui para a página inicial do meu canal, porque tem alguns pontos que eu preciso falar para vocês também. Além da playlist das pré-aulas, eu também coloco aqui à disposição de vocês uma playlist com todas as aulas síncronas que eu ministrei no semestre passado. Ou seja, se você quiser se adiantar, ou melhor, você quiser complementar aquilo que você viu numa aula síncrona desse semestre, você pode assistir, né, a aula do semestre passado, ok? Então, aqui eu tenho todas as aulas, vocês podem observar aí na tela, né? Vocês vão observar que cada aula é dividida em 2 momentos, né? Um primeiro tempo e um segundo tempo. No primeiro tempo, a gente faz uma dinâmica, que eu vou já falar para vocês o que é, certo? E no segundo momento a gente vai para o aprofundamento do assunto visto na pré-aula, tá bom? Então, se vocês quiserem rever o que a turma do semestre passado viu, né, tá aqui essa playlist Webconferência Semestre 2020.1. Essas aulas que eu estou desse semestre também serão gravadas serão disponibilizadas, em uma outra playlist, que vai ser a do semestre 2020.2, certo? E assim, mais conteúdo vai surgindo para que vocês possam ter como suporte para o aprendizado, tá bom? Bom, além das pré-aulas, além das aulas do semestre passado, nesse meu canal, eu também fiz uma curadoria de vídeos sobre lógica e matemática discreta, que eu acho interessante. Por exemplo, essa playlist aqui, ela é bem interessante, que ela fala sobre matemática para a ciência da computação. Temos aqui uma outra playlist da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. São umas videoaulas muito bem feitas, muito bem editadas, os professores são muito bons. Recomendo vocês a darem uma olhada. Temos aqui uma outra playlist de introdução à lógica matemática, ou seja, se você não compreendeu alguma coisa que eu falei na minha aula, você dá uma olhada nessa outra, né? Ou, de repente, eu falei de um jeito e o professor da outra videoaula falou de outra maneira. Você pode até dizer, professor, por que aquele professor o professor José Ivo, né, que é dessa playlist aqui, falou de um jeito e você falou de outro? Então, assim você vai enriquecendo o seu conhecimento, certo? E temos aqui também, só que aqui já é para o pessoal da matemática discreta, mas aqui nós temos, nas playlists criadas, eu tenho aqui uma playlist de resolução de exercício, né, de lógica e de matemática discreta. Uma coisa que eu vou fazer nesse semestre, que foi um pedido feito pelos alunos do semestre passado, é que eu disponibilize mais vídeos só com resolução de exercício. Isso eu garanto a vocês que eu vou fazer, né? Já temos alguns aí na playlist, mas eu vou gravar outros, né? Porque eu quero trabalhar muito com vocês essa questão dos exercícios. E, às vezes, durante a aula síncrona, né, não temos condições de cobrir todos os exercícios que foram passados em uma determinada lista.
tá certo? Então, recomendo vocês darem uma olhada nessas playlists aqui de exercícios. Tem um aqui sobre pensamento computacional, um assunto muito interessante que eu gosto de abordar. O professor Éder também é um estudioso desse assunto, tá certo? Enfim, aqui nós temos vários conteúdos que vocês podem utilizar para enriquecer mais ainda o conhecimento de vocês, não somente acerca da disciplina lógica matemática, mas também com uma preparação para a matemática discreta, que vem logo em seguida, no semestre que vem, né, e é comigo novamente, tá bom? Como também outros assuntos que vão enriquecer a bagagem cultural de vocês com relação à matemática, tá certo? Então, por favor, não deixem de explorar, no bom sentido, o conteúdo que eu tenho disponibilizado para todos através desse canal. Então, essa curadoria que eu fiz, né, de escolher, de assistir esses vídeos, de salvar e tal, foi um trabalho pensando em vocês, pensando no enriquecimento de vocês enquanto estudantes, tá certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso plano de disciplina, que precisa avançar mais um pouquinho aqui. Bom, com relação à estratégia, está tudo ok, né? Eu acho que vocês já compreenderam bem direitinho, né? Eu quero chamar a atenção aqui para a duração, né? Os nossos momentos síncronos, eles irão durar, em média, 60 minutos, mas, muito provavelmente, eu possa estender um pouquinho mais, até 1h30, 1h40, estourando. Bom, por que isso? E detalhe, nos nossos momentos síncronos, nós vamos ter um intervalo de 10 minutos, porque esse modelo de aula à distância é muito cansativo, isso é uma coisa que vocês já devem ter percebido também, né? Bom, só recapitulando, pessoal que ainda não registrou a presença no chat, por favor, escreva presente lá no chat, porque senão vai se complicar no futuro. Vocês vão já saber por quê. Então, nossas aulas terão, em média, 60 minutos, serão 2 tempos de 25, um intervalinho de 10, para a gente dar uma descansada, tomar uma água, ir ao banheiro e tal. E, geralmente, no primeiro tempo, eu trabalho com vocês um quiz, né? O que é esse quiz? Esse quiz é um conjunto de perguntas, né? Eu vou fazer sempre, isso a partir da próxima semana, um momento, no nosso primeiro momento de aula, é tipo uma dinâmica, né? Utilizo um site chamado kahoot.com, né? Depois a gente vai ver isso bem direitinho. Aliás, vocês já podem ver nas aulas gravadas do semestre passado, certo? Nas aulas do semestre passado tem lá os momentos do quiz, do Kahoot, é bem interessante. É divertido, né? É uma competição, e isso deixa a aula um pouco mais dinâmica, bem mais interessante, do que sem ele, tá bom? E esse momento do quiz também vai contar para a avaliação de vocês. A avaliação eu vou já abordar, tá bom? Então, fica acordado que nós teremos 60 minutos de aula, dividido em 2 tempos de 25, um intervalo de 10 minutos, mas, muito provavelmente, nós vamos nos estender um pouco a mais do que 60 minutos, tá bom? Não será o mesmo tempo de aula que a gente tem no presencial, ou seja, de 9h50 até as 12h10, porque é muito cansativo esse modelo de aula, né, como a gente está tendo, certo? Bem, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Aqui eu falo sobre o monitor da disciplina. Infelizmente, no semestre passado, ninguém se inscreveu para a monitoria de lógica matemática, então a gente não tem monitor da disciplina, então desconsiderem esse parágrafo, tá bom? Infelizmente, nós não vamos ter monitor da disciplina. Mecanismos de avaliação. Como é que nós vamos fazer as avaliações desse nosso semestre? Todos vocês sabem, eu sei que todo mundo aqui sabe, porque ninguém aqui é calouro, porque não teve vestibular nesse semestre ainda, né? Então, todos vocês sabem que vocês precisam ter 3 notas, a P1, a P2 e a P3, certo? Eu resolvi adotar uma estratégia. Não sei se os meus outros colegas adotaram a mesma estratégia. Cada professor tem liberdade para ter a sua própria estratégia, tá bom? A minha foi o seguinte: a nota de AP1, como é que ela vai ser constituída? Eu vou pegar a média dos quizzes, serão 18 quizzes ao todo. Bom, então, na próxima segunda, vocês vão fazer 2 quizzes. Eu acho que é a única segunda-feira que eu realizo 2 quizzes, certo? Quando você participa de um quiz, dependendo da quantidade de respostas que você acertou, você vai ter uma nota. Por exemplo, o Kahoot, ele dá um relatório no final,
e diz assim, por exemplo, o Tiago acertou 80%, o Lucas Martins acertou 75%, o Micael acertou 90%, o John Wesley acertou, o John Slade, desculpa, ele acertou 100%. Então, essa porcentagem eu vou converter em nota, né? Então, a nota do John Slade seria 10, a nota do Tiago seria 7,5, a nota do Lucas 8, e por aí vai, certo? Então, tudo isso daí eu vou gravar numa planilha, né, que eu vou alimentando ao longo do semestre. No final do semestre, né, ou isso já no final do semestre, eu vou ter as 18 notas de quizzes, né, e também teria a média de frequências. O que é essa média de frequências? Vejam bem, a cada aula síncrona que você participa, né, que eu peço para você registrar a frequência aí no chat, eu também vou alimentar uma planilha onde eu vou registrar a presença de vocês, certo? E ao final do semestre eu terei o percentual de presença de cada um. Opa, tá chegando gente. Nesse caso, Leonildo, você que acabou de chegar, por favor, registre no chat a sua presença, né? Basta escrever presente lá no chat. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Cada presença de vocês vale um pontinho lá na planilha de presenças, tá certo? E, como vocês estão vendo, ela tem peso 1. É diferente da média dos quizzes. Ela tem, na média os quizzes vão ter peso 2 e as frequências vão ter peso 1. Se por acaso você perdeu uma aula síncrona, como é que você pode, digamos assim, justificar isso? Como é que você pode não perder a frequência daquela aula? Simples. Você assiste o vídeo da aula síncrona daquele dia, faz um relatório, não precisa ser uma transcrição da aula, é um relatório simples de uma página, no máximo 2, e envia para o meu e-mail. O e-mail é hudson_costa@vanet.br, certo? Esse é meu e-mail institucional, é o e-mail que eu uso para assuntos da universidade, tá bom? Então, aí com esse relatório, a sua presença daquele dia que você não pôde participar da aula síncrona estará garantida. Infelizmente, você não vai conseguir ter a pontuação do quiz daquela aula, né? Porque você não participou, lógico, evidente. Então, pelo menos a frequência você vai ter. Professor, até quando eu posso mandar esse relatório? Até o final do semestre, até o final da disciplina eu posso receber o relatório daquela aula. Mas mesmo assim, por favor, não deixem acumular, principalmente se você, por algum motivo, perdeu muitas aulas. Então, perdeu uma aula, certo? O mais rapidamente possível, já procura assistir o vídeo da aula, fazer o relatório e já me mandar, tá bom? Não deixem acumular, isso é uma das coisas que vocês precisam ter disciplina, tá certo? Entendido? Ainda que vocês tenham tempo para me mandar esse relatório, até o final do semestre, né? Não deixem acumular muito, tá bom? Bom, isso com relação à nota de AP1, certo? A nota de AP1 vai ser isso. A nota de AP2 vai ser o quê? A média das 6 tarefas. Bom, ao longo da disciplina, eu vou passar, através do sistema acadêmico, um conjunto de 6 tarefas. Nesse documento, já tenho o calendário das tarefas, o dia que eu vou passar a tarefa, o dia que eu vou receber. Eu vou até passar aqui para vocês. Aí. Um momentinho. Pronto, está aqui. Então, aqui nós já temos todo o calendário de tarefas. Então, no dia 21 desse mês, eu já vou passar a primeira tarefa. Serão 6 tarefas ao todo. Essas tarefas serão passadas através do sistema acadêmico e serão recebidas também através do sistema acadêmico. Se, por acaso, no dia de recebimento da tarefa, aliás, do deadline, né, o último dia de recebimento, o sistema tiver algum problema, ou seja, o sistema caiu, ficou fora do ar durante todo aquele dia, aí eu abro uma exceção para você me mandar a tarefa por e-mail. Somente nesses casos. Ah, professor, eu perdi o tempo, não sei o que e tal, eu esqueci. Não, se não me mandar até o deadline, né? Então, o deadline são esses dias aqui do recebimento, certo? O último dia de recebimento são esses dias aqui. Aí eu não recebo mais. O que vai acontecer? Você já perde uma nota de tarefa. Lembre-se que a nota de AP2 será a média de todas essas 6 tarefas. Beleza? Voltemos para lá. E a AP3? A AP3 será a média das 3 avaliações feitas através do sistema acadêmico. Desde o semestre passado, que o NTI implementou no sistema acadêmico um mecanismo de avaliação. Acredito eu que muitos de vocês fizeram avaliações em outras disciplinas utilizando o sistema acadêmico.
No semestre passado eu utilizei bastante, né, fiz 2 avaliações com as minhas 2 turmas. O meu plano era fazer 3, mas não deu certo, mas esse semestre serão 3 avaliações. As datas dessas avaliações também já estão aqui nesse documento. São essas daqui. Então, vejam bem, a primeira avaliação será no dia 12 de maio, a segunda no dia 23 de junho, a terceira no dia 28 de julho, aí nós temos aí segundas chamadas no dia 2 de agosto e NAF no dia 4 de agosto. O semestre termina no dia 7 de agosto, se não me falha a memória, tá bom? Então, dia 12 de maio, nós já vamos ter a primeira avaliação. No semestre passado, como é que eu fazia essas avaliações? Eu pegava aquelas perguntas que tiveram maior índice de erros, né, dos quizzes, juntava tudo e montava uma avaliação. Muito provavelmente eu vou repetir essa estratégia, só que eu vou acrescentar algumas questões de lista de exercício, tá bom? Então, por isso que é bom fazer as listas de exercício, não somente porque elas valem nota, mas principalmente porque você vai aprender com as listas e também que alguma questão da lista poderá cair numa avaliação futura, certo? Com relação às tarefas, que eu estou chamando de lista de exercício, tarefa e lista são sinônimos, eu vou sugerir que vocês façam em dupla. É uma sugestão, não é obrigatório. Quem quiser vai poder fazer em dupla. Por que isso? Porque isso melhora a aprendizagem de vocês, né? Esse tipo de tarefa, se você puder fazer em dupla, claro que é um ajudando o outro, não é um fazendo e o outro simplesmente copiando, não é tem um escrevendo e o outro dando uma de mão de copista, certo? Tem que ajudar, tem que dividir as tarefas, tem que conversar, tá certo? Bem, isso com relação às avaliações, é isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Bem, alguma dúvida com relação ao mecanismo de avaliação? Alguma dúvida, sim ou não? Manifestem-se aí, por favor. Certo? Vamos mais uma vez àquele momento sessão espírita, né? Vocês que estão aí, se manifestem, por favor. Falem aí através do chat. Eu estou com o chat aberto, estou vendo. Turma, vamos lá. Próximo ponto importantíssimo. O nosso cronograma. O nosso cronograma, que também faz parte desse documento, eu tive o cuidado de colocar para vocês o assunto que vocês vão ver a cada dia ao longo do semestre. Seja no momento síncrono, seja no momento assíncrono. Os momentos assíncronos são esses que estão marcados com a inscrição pré-aula, certo? Então, onde tiver pré-aula, né, é aula de quarta-feira. Ou seja, nosso dia 5 aqui, ó, aula de introdução à LaTeX. Eu coloquei a introdução à LaTeX, mas apesar de não estar abordando ela aqui nesse momento, né, porque eu resolvi pegar esse momento para a gente, para eu poder explicar para vocês esses detalhes da minha disciplina. Espera aí que tem uma pergunta. As 6 tarefas da AP2 terão as questões avaliadas como prova ou a nota de cada... Então, Alisson, é o seguinte, cada tarefa vai receber uma nota. Certo? Eu vou corrigir a tarefa e aí vou dar uma nota para você. As tarefas serão tarefas relativamente curtas, no máximo 5 ou 6 questões. Né? No semestre passado eu passei uma tarefa com 15 questões e me arrependi amargamente. Né? Deu um trabalho danado para corrigir, certo? Então, o que eu vou avaliar na tarefa é se você acertou a tarefa ou não. Certo? Então, vamos lá, 5 questões. Você acertou 4, a sua nota daquela tarefa vai ser 8. Né? Você acertou as 5 questões, nota 10. Então, vou juntar essas notas e vou tirar uma média, que vai ser a sua nota de AP2. Correto? Só o fato de entregar, né, não vai, você não vai pontuar, porque você pode simplesmente entregar o PDF branco. Certo? E com relação às tarefas, eu acabei esquecendo uma coisa. Eu recomendo vocês fazerem as tarefas utilizando o LaTeX. Por quê? Porque as tarefas serão constituídas de fórmulas, né, que vocês vão aprender ao longo da disciplina, construção de tabelas verdade, tal, e, enfim, diversos objetos que, se você utilizar o LaTeX para fazê-lo, para construir, eu acho muito mais fácil do que utilizando o editor como o Word, por exemplo, ou como o Docs do Google, certo? Então, eu recomendo vocês fazerem as tarefas através do LaTeX. Outra coisa, eu vou receber
né, um PDF, cada tarefa corresponde a um PDF que vocês vão me mandar, tá bom? Então, vamos supor que você faz a tarefa em dupla. Cada integrante da dupla vai me mandar um PDF. Ainda que fique redundante, mas eu preciso receber dos integrantes. Lá no sistema acadêmico, eu coloquei um arquivozinho zipado, que é o template das tarefas. É um arquivozinho no LaTeX, que você deve utilizar ele para construir os seus arquivos de tarefa, tá bom? Por isso que é importante que vocês assistam o vídeo da pré-aula de LaTeX, vocês compreendam como é que funciona o LaTeX. Lá no vídeo eu dou uma sugestão de um livro também, e também eu posso disponibilizar para vocês alguns... Peraí, está chegando gente. Alguns PDFs sobre LaTeX. Existe muito material sobre LaTeX na internet. Isso não é problema algum vocês conseguirem material sobre ele. O rapazinho que acabou de entrar, por favor, registre sua presença aí no chat, por gentileza. Então, voltemos aqui. Alisson, ok? Respondi a sua dúvida. Vamos ver aqui mais uma dúvida, Madison. Pronto, vamos lá. Madison, seguinte. Se você, por exemplo, na aula do dia 12, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que dia 12, próxima segunda, a tua conexão está horrível, você não conseguiu entrar na sala virtual. Aí você perdeu a aula. Você vai perder a frequência? Não. O que é que você vai fazer? Você vai assistir a gravação da aula do dia 12, vai fazer um relatório, vai me mandar esse relatório por e-mail. Também peço que esse relatório seja feito o arquivo do relatório seja um PDF, né? Aí você pode escrever o relatório ou no LaTeX ou no Word, desde que você salve ele em PDF e me mande por e-mail. Aí você vai fazer um relatóriozinho, é um relatório de uma página ou duas, e aí você me manda por e-mail. O e-mail é hudson_costa@vanet.br. Você terá até o final da disciplina para me mandar todos os relatórios das aulas que você perdeu. Então, para cada aula que você não participou, cada aula síncrona que você não participou, você faz um relatório, correto? Ah, e as aulas assíncronas? Não precisa relatório de aula assíncrona, pelo amor de Deus, tá bom? Aula síncrona é aula síncrona. O que você que é aquela que você não está participando aqui como essa. Essa aula agora é uma aula síncrona, correto? Então, deu para entender, Madison? Beleza? Beleza, então. Então, turma, vamos voltar aqui para o nosso cronograma. Então, em cada dia, vejam bem, ó, onde tem pré-aula é quarta-feira, certo? Então, dia 7 de abril, pré-aula de introdução ao estudo da lógica, aspectos históricos e filosóficos. Você vai lá no canal, assiste essa pré-aula, né? E anota as dúvidas, faz um resumo, né? Enfim, você estude com bastante atenção a pré-aula. Além da pré-aula de introdução ao estudo da lógica, eu preciso que vocês assistam também a pré-aula de LaTeX. Por quê? Porque na aula do dia 12, certo? Do dia 12, onde está marcado aqui, ó, aula de introdução ao estudo da lógica, aspectos históricos e filosóficos. O que a gente vai ver? A gente vai fazer um aprofundamento da pré-aula que vocês assistiram, ou seja, do vídeo que vocês assistiram. Além desse aprofundamento, o que é que nós vamos fazer também? Nós vamos fazer um quiz, né, sobre o vídeo de pré-aula. Então, serão umas 5 ou 6 perguntas que é sobre o vídeo. Além desse, nós vamos também ter um quiz, desculpa, sobre o LaTeX. Somente nesse dia 12 é que vocês terão 2 quizzes, certo? Se não me falhar a memória, somente nesse dia 12. Nas segundas-feiras seguintes, vai ser somente um quiz de cada pré-aula, tá certo? Alguma dúvida até o momento sobre isso? Fala aí, Leonildo. Leonildo, pode falar. Se você quiser abrir o microfone para falar, ou escrever no chat. Você levantou a mão, achei que você queria falar. Sim ou não? Bom, o Leonildo não quer se manifestar. Então, vamos lá. Gente, continuando aqui. Alguma dúvida sobre o cronograma? Nenhuma, né? Tá tudo tranquilo para vocês, beleza? Bom, vamos avançar aqui nesse nosso documento, certo? Então, sempre que você puder, dá uma olhada nesse documento para você ver, qual vai ser a aula da semana que vem, qual vai ser o assunto da semana que vem.
Ah, o assunto vai ser Introdução à Lógica Proposicional. Vai lá no canal, assiste o vídeo de pré-aula, Introdução à Lógica Proposicional. Se quiser, assiste a aula do semestre passado, para poder entender melhor, para ver o quiz, como é que funcionava o quiz. Certo? Principalmente quem nunca fez quiz no Kahoot, dá uma olhada nessas aulas, nesses vídeos que tem os quizzes, para você se familiarizar, tá certo? Bom, gente, vamos aqui avançar. Calendário ok, calendário de avaliações ok. Pronto, bibliografia. A nossa bibliografia é essa aqui. O nosso livro que eu estou utilizando como livro básico, certo? O livro-texto é esse, Lógica para a Ciência da Computação e afim... Opa, não é esse, desculpa, é esse daqui. Eu mudei aqui a ordem. Então, esse daqui, Lógica para a Computação, é o livro que eu estou utilizando como livro-texto básico. Os demais livros são livros de apoio, certo? Então, vocês podem dar uma olhada por aí, ver se em alguma biblioteca virtual tem esses livros disponíveis, certo? Entendido? Enfim, esses são os nossos livros da bibliografia básica, bibliografia que a gente vai utilizar na disciplina, certo? Talvez eu utilize algum outro livro, mas aí eu posso mostrar para vocês em um momento simples, certo? Mas, enfim, isso daqui é o suficiente, tá bom? Bom, vamos aqui a um outro ponto importante, videoaulas. Nesse ponto aqui do documento, eu coloco para vocês um link para o meu canal, certo? Apesar desse link estar lá no sistema acadêmico, lá na parte de recursos, eu coloco aqui também como uma forma de redundância. Por quê? Vai que um dia o sistema acadêmico está fora do ar e você não salvou o link do meu canal nos seus favoritos e tal, mas você pelo menos salvou esse PDF. Vai aqui no link e tal, beleza, né? Tá lá o link salvo bem bonitinho, certo? Além disso, eu coloquei aqui para vocês algumas playlists que eu pesquisei no YouTube que falam sobre lógica, certo? Então, são materiais que podem complementar o ensino de vocês, certo? Eu estou tentando enfatizar essa questão de que quanto mais você tiver material à disposição, né, mais você pode, como é que se diz, enriquecer o seu conhecimento. Então, esse modelo de aula, essa metodologia da sala de aula invertida, coloca muita responsabilidade nas mãos de vocês, certo? Ou seja, eu estou dando um caminho, né, eu estou estabelecendo aí um norte para todos, e estou dizendo, ó, vão por aqui, e se precisar de ajuda, conte comigo. Como é que é? Baixando um boleto? Não, Guilherme, deve estar equivocado isso daí. Eu vou consertar isso daí, tá certo? Pode ser algum problema aí nesse link. Não é para baixar boleto de jeito nenhum, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada nessa questão que tu passou aí, Guilherme, e vou editar esse link para vocês, tá bom? Vale, meu Deus, não, tá... Desconsidere esse boleto, não vá pagar o boleto dessa pessoa aí, por favor. Certo? Cuidado aí para... Mas se você quiser pagar o boleto dela, não tem problema, né? De repente ela vai ficar uma pessoa muito feliz. Então, voltemos para cá. Gente, continuando aqui. Aqui nós temos vários, como eu falei, vários links interessantes. Tem um documentário muito interessante aqui, que é esse documentário O Prazer da Lógica. Quem nunca foi meu aluno, aliás, quem já foi meu aluno de lógica matemática no período presencial, deve lembrar muito bem desse documentário, que é um documentário que eu sempre apresentava no início do semestre, como uma forma de apresentar aos calouros a disciplina lógica matemática e também mostrar para todos o grande barato que é estudar lógica, tá bom? Então, quem nunca viu esse documentário, por favor, deem uma assistida nele, que vocês vão achar muito interessante, certo? Então, por favor, assistam ele. Bem, temos aqui mais... esse canal aqui, é lógico, é um canal muito bacana, esse cara faz uns vídeos muito legais, certo? Enfim, tem muita coisa bacana aqui. Mas agora eu queria chamar a atenção de vocês para esse item 15, certo? Método Cornell para estudos. Eu falei para vocês anteriormente que quando você assiste um vídeo de pré-aula, uma videoaula, você tem que assistir
tendo um método, né? Você não vai simplesmente abrir os olhos e os ouvidos para ficar ouvindo e vendo as imagens. É uma aula, que dali é uma aula, né? Então, assim como na aula você costuma escrever resumos da aula, nas videoaulas também você deve fazer isso. Só que muita gente tem dificuldade em fazer resumos. Muita gente confunde um resumo com a transcrição da aula, né? Um resumo não é transcrever a aula, não é você escrever tudo aquilo que o professor falou, certo? Não, isso não é resumo. Resumo é você pegar os pontos principais da aula e, com as suas palavras, você escrever o que você entendeu, certo? E aquilo que você não conseguiu escrever com as suas palavras, o que você entendeu, significa o quê? Que você não entendeu, certo? Ou, Ítalo, e demais, desconsidere esse boleto por tudo quanto é mais sagrado. Deve ter sido algum erro nesse link aqui. Esse link, como vocês estão vendo, eu fiz através do Bitly, né, ó. Vocês estão vendo aqui. Então, eu vou colocar, talvez esse link não está mais valendo, né? Beleza? Eu vou colocar o link mesmo lá do canal, que é esse que está aqui lá no YouTube, tá bom? Então, desconsidere aí esse link do documento. Eu vou colocar o documento novamente. Então, mas vamos voltar para cá, meus queridos, minhas queridas, para essa questão aqui do método de estudo. Então, esse método Cornell para estudos é um método que foi desenvolvido por um americano lá na Universidade de Cornell, e ele é muito utilizado para auxiliar nos estudos. É um método para você fazer resumos, certo? Se você colocar lá no YouTube, método Cornell, ou no próprio Google, vocês vão encontrar muitos vídeos ensinando, muitos artigos falando isso daí. E eu já coloco aqui para vocês um link, né, que eu achei bem interessante, bem didático, para você assistir. Então, o que é que eu recomendo? Hoje, antes de você assistir as pré-aulas, né, ou ao longo da semana, assiste primeiro esse vídeo, entende como é que funciona o método Cornell para fazer resumos, e a partir dele você vai aplicar ao assistir os vídeos, certo? Eu acredito que isso vai ser útil não somente nessa disciplina de lógica matemática, mas em toda e qualquer disciplina que vocês venham a fazer. Vocês vão usar isso demais, né? Vai ser muito interessante. Bom, além disso, nós temos aqui dois podcasts muito interessantes sobre esse assunto. Aqui no Deezer, o Deezer não tem somente música, o Deezer também tem podcasts, tá certo? Entendido? E aqui alguns links que eu recomendo vocês acessarem. Aqui um link do Google Drive, que tem eu encontrei há um tempo atrás, uma biblioteca digital de lógica e fundamentos da matemática, tem muito material nesse link aqui, muito PDF bacana. E aqui alguns artigos que eu recomendo vocês darem uma lida, né? Aqui só tem um, né? Consequência lógica, que é um assunto que a gente vai trabalhar no futuro, e tem alguns sites e blogs que também são interessantes, que tratam de lógica matemática, ou de lógica a partir da perspectiva filosófica, que eu recomendo a vocês darem uma olhada para poder enriquecer mais ainda o conteúdo e a bagagem cultural e matemática de todos. Bom, alguns vídeos diversos, né? Como fazer resumos, matemática no cotidiano, que eu achei bem interessante esses vídeos, e eu recomendo bastante vocês darem uma olhadinha, beleza? Bom, gente, para a gente finalizar por a nossa apresentação aqui da disciplina, certo? Eu queria que vocês atentassem para esse PDF aqui, que é o calendário acadêmico, né? Então, esse arquivo, ele está disponível lá no site da universidade, uvanet.br. Então, acho interessante também vocês baixarem esse PDF, para que sempre que for necessário, vocês consultem ele, porque aqui tem muitas datas importantes. Por exemplo, do dia 26 ao dia 30, nós temos o reajuste de matrícula. No dia 22, nós vamos ter a matrícula retardatária, ou seja, aqueles alunos que, por algum motivo, perderam a matrícula na semana de matrícula, que foi agora em março, no dia 22 vão ter esse dia para poder realizar a matrícula e não configurar como abandono. Então, se vocês conhecerem algum colega, seja da computação, seja de outro curso, que por acaso perdeu a matrícula, avise para ele ou para ela, para eles, né, que dia 22 de abril vai ser aberta essa janela de oportunidade. Temos aqui também o reajuste, outras datas importantes que vocês
devem consultar, certo? Questão aqui de feriados e tal. E o término do semestre letivo 2020.2, que é no dia 7 de agosto. E o 2021.1? Bom, ao longo desse semestre, o calendário do próximo semestre deverá ser construído, certo? O 2021.1 vai ser presencial? Não sabemos ainda. Eu acredito que talvez sim, certo? Isso com o avançado da vacinação e tal, não sei o que, as coisas melhorando, eu acredito que o 2021.1 pode vir a ser presencial, tá bom? Mas esse 2020.2, não se preocupem que vai ser 100% remoto, como está começando hoje. Beleza? Gente, alguma dúvida com relação ao calendário acadêmico? Sim ou não? Dúvidas? Tudo tranquilo? Com relação aqui ao meu canal, alguma dúvida? Deu para entender legal como é que funciona? Certo? Eu vou colocar esse link aqui lá naquele documento. Vou corrigir isso daí, tá bom? Gente, então, tudo tranquilo, né? Vou aqui interromper. E já vamos nos encaminhar para os finalmente da nossa aula de hoje. Gente, é o seguinte, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos. Nesse semestre, o vestibular não aconteceu por conta da pandemia, né, por conta de tudo que está acontecendo. E essa foi uma oportunidade muito boa para quem não estava conseguindo cursar lógica matemática, porque é uma disciplina de primeiro período, e as vagas eram limitadas, né? Já entravam 30 do vestibular, sobravam só 20 vagas, e aí muita gente não conseguia cursar lógica matemática porque não conseguia se matricular. Então, aproveitem essa oportunidade para cursar e para ser aprovado na disciplina, né? Principalmente ser aprovado, porque eu acredito que uma outra oportunidade como essa, dificilmente eu rezo para que ela não aconteça, né? Para que a gente não tenha um outro semestre atípico como a gente está tendo, né? E que em 2021.1 a gente tenha vestibular e que entre novos estudantes da computação aqui, tá bom? Então, essa é uma oportunidade ímpar para vocês. E outra coisa, só para a gente fechar, nessa metodologia, só para reforçar, o protagonismo de vocês é imenso. Então, a responsabilidade que vocês têm com o aprendizado é muito maior do que na metodologia tradicional, certo? Eu estou passando para vocês aí o caminho, estou oferecendo as ferramentas, né? Seja através do canal, seja através dos links que eu disponibilizei lá no sistema acadêmico, seja através dos materiais que eu coloquei numa pasta compartilhada lá no Google Drive. Esse link, o link para essa pasta está lá no sistema acadêmico. Recomendo que vocês salvem esse link nos seus favoritos do navegador, porque vai que o sistema fique fora do ar, e muito provavelmente algum dia do semestre ele vai ficar fora do ar, sempre ele fica pelo menos um dia, né? Às vezes ele passa mais de um dia fora do ar. Então, sempre bom ter esses materiais, esses links já salvos de maneira que você não dependa do sistema acadêmico, tá certo? Eu já disponibilizei também muitos PDFs que vão ser utilizados ao longo da disciplina, já está tudo lá no sistema acadêmico, e principalmente, não deixem de assistir às pré-aulas de maneira séria, certo? Ou seja, estudando mesmo, não é simplesmente sentar na cadeira ou deitar na cama, na rede, ligar lá o vídeo, ficar assistindo, botar o fone, né? Como do mesmo modo que você assiste uma série, né? Não é, você tem que levar a sério, você precisa fazer resumo. Eu preciso que você traga dúvidas, né? Espera aí que tem uma pergunta aqui do Leonildo. Leonildo, seguinte, a presença, eu preciso que vocês, assim que eu começar a gravar a aula, todos vocês escrevam presente no chat, porque aí eu pego esse relatório, esse arquivo, né, e vou marcando na minha planilha quem estava presente, certo? Então, funciona assim, todo dia que tiver aula síncrona, ou seja, todas as segundas-feiras, que eu começar a gravar a aula, vocês já ficam sabendo, começou a gravar, vai no chat e bota presente, escreve presente, que aí eu vou, ao final, pegar um arquivozinho TXT que ele gera, né, que o sistema do Google gera, e vou ver quem era que estava presente na aula, certo? Se alguém deixar de escrever,
infelizmente eu vou considerar que a pessoa não participou da aula. Ah, mas eu participei e tal, não sei o quê. Certo? Fica complicado, né? Porque a gravação vai gravar o vídeo, né, da aula, aqui da webconferência, e tudo aquilo que é dito no chat, tá certo? Então, eu preciso que vocês registrem a presença através do chat. É assim que eu vou controlar a presença de todos. Tá claro, Leonildo? Deu para entender? Beleza, né? Então, registre sua presença aí se você já não tiver feito. Ah, muito bom, Guilherme, muito bom. Tirar print para garantir. Certo, muito bem. Tem que trabalhar com redundância mesmo, certo? Então, quem não tiver registrado a presença, por favor, fazê-lo, porque quando eu parar a gravação, não tem mais como registrar, tá certo? Então, gente, só recapitulando. Então, sejam, mais uma vez, bem-vindos à disciplina. Eu espero que essa disciplina seja de grande proveito para todos, que vocês possam aprender não somente matemática discreta, mas também essas metodologias de aprendizagem, né, como, por exemplo, o método Cornell. Se eu encontrar mais alguma outra coisa interessante sobre esse tipo de metodologia, vou trazer para vocês, vou colocar lá no canal. Então, o canal eu tenho procurado fazer dele uma espécie de local, né, virtualmente falando, onde eu vou concentrando vídeos interessantes que eu acredito que sejam enriquecedores para vocês, né, enquanto estudantes de lógica matemática e também futuramente de matemática discreta. Tá certo? Bom, então, você já tem uma tarefa para quarta-feira, são 2 vídeos que vocês precisam assistir, e na segunda-feira vocês já sabem que nós vamos ter nossa primeira aula oficial, né, já com conteúdo, já com quiz, já com atividade da disciplina. Beleza? Gente, eu vou encerrar aqui a gravação, né? Vou dar mais uma chance. Quem não tiver registrado a presença, por favor, vai ter aí 10 segundos para registrar a presença a partir de agora, certo? Contando a partir de agora. Aproveito mais uma vez para reforçar os cuidados que vocês devem ter, né? Lembre-se que a gente ainda está em meio a uma pandemia. Lembre-se que vocês só devem sair de casa se realmente for necessário, e se sair, usem máscara, lavem as mãos, né? Andem sempre com um vidrinho de álcool em gel para poder higienizar as mãos, evitem aglomerações, e não esqueçam que vocês jovens estão tendo a oportunidade de salvar o mundo ficando em casa, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Ficando em casa vocês podem ajudar a salvar o mundo, beleza? E a gente se vê na segunda-feira. E outra coisa, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem utilizar como canal de comunicação o sistema acadêmico ou o meu e-mail institucional, hudson_costa@vanet.br, ou aquele grupo do WhatsApp que eu criei, que eu coloquei o link lá no sistema acadêmico, certo? O linkzinho para você entrar no grupo. Então, o grupo do WhatsApp vai ser o nosso canal extraoficial, certo? Então, nós vamos utilizar o grupo para quê? Para agilizar a comunicação. Mas tudo aquilo que eu escrever no grupo de comunicação com vocês, eu também vou escrever lá no sistema acadêmico, que é para oficializar, tá certo? Então, procurem entrar no grupo da disciplina, porque lá no grupo como é que se diz? A informação gira com mais velocidade, certo? Entendido? Então, não deixem de entrar no grupo da disciplina. Lembrando que o grupo é para a disciplina, não é para ficar postando piada, colocando corrente, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, não façam isso, tá bom? Certo? Não vai levar ban, ok? Entendido? Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo tranquilo, né, gente? Então, ó, eu vou encerrar aqui a gravação. Quem deu presença aí, beleza. Quem não deu, infelizmente, vai perder a oportunidade.